Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos mostrar hoje aqui, dando continuidade à nossa série de vídeos falando da série de quadrinhos do Authority. Aqui o Authority, aqui o volume 3. Já estamos aqui mostrando o volume 2. Já tem vídeo que fala da série como um todo, que eu faço os meus comentários, dou a minha opinião. E já tem vídeo mostrando o volume 1, o volume 2 por dentro. Aí eu também faço alguns comentários sobre a arte, basicamente, tá? Basicamente, eu vou trazer o volume 3 e o volume 4 por uma questão de cumprir a tabela. Eu tenho que mostrar todos eles. Mas, como vocês que assistiram os vídeos anteriores já sabem a minha opinião, o volume 3 é bem mais fraco do que o volume 1 e do que o volume 2, tá? Primeiro, de cara, por causa da arte do Frank Quitely e do Trevor Scott, que são dois artistas que eu acho bem fracos. O Frank Quitely, inclusive, é um artista que tem um traço muito específico, com muita personalidade, sem dúvida nenhuma, tal, mas que eu não gosto. Todos os personagens são largos, todos os personagens são feios e todos os personagens são queixudos. Inclusive as mulheres, né? Que eu sempre brinco com essa história. Muito bem. A edição da Panini é uma edição bem baratinha, bem básica, capa cartão, tá? E isso aqui já saiu em Omnibus, mas eu pessoalmente acho que o Omnibus não vale a pena, porque só é bom, na minha opinião, Authority, os 3 primeiros arcos de história, que compõem o volume 1 e o volume 2 dessa série aqui, dessa série em capa cartão, tá? O segundo arco de história do volume 2 já não é bom, já é desenhado pelo Frank Quitely. E também a história passa a ser o Mark Millar, que é um escritor que tem altíssimos e baixíssimos, na minha opinião. Um altíssimo do Mark Millar é, sem dúvida nenhuma, Os Supremos, que realmente é supremo, é sensacional. Mas aqui é um dos baixíssimos dele, uma história em que ele pegou o Authority, que já tinha um perfil muito ideológico, muito politizado, do próprio autor, do criador, né, que é o Warren Ellis, e enveredou ainda mais por isso em histórias, na minha opinião, muito rasas e histórias que simplesmente estão muito mais preocupadas em fazer uma coisa que impacte o leitor, que cause uma reação muito intensa do leitor, mas esquece que o mais importante é uma boa história, com uma boa aventura, com suspense e uma narrativa interessante. Infelizmente, ele não consegue atingir isso aqui, e também aqui, por exemplo, a arte aqui já dessa primeira edição aqui desse arco de história, da parte 1 de 4 de Terra Infernal, já é o Chris Weston, e um artista que, sinceramente, eu considero fraco. Ele tem até faz cenários muito bem feitos, mas a anatomia dele não me agrada e a fisionomia dele é terrível, é muito ruim mesmo. Além do que, ele passa longe de uma coisa que eu considero muito difícil de desenhar, que é expressão fisionômica. As expressões fisionômicas dele são totalmente apáticas, indiferentes, não acrescenta nada, tá? Ele até tem um desenho, assim, que eu vou dizer, caprichoso, rebuscado, tal, mas ele comete erros mais graves em questões de anatomia e de fisionomia. Então eu não gosto nem um pouquinho. Agora, eu tenho que concordar que o Mark Millar aqui nessa história consegue desenvolver, tem uma ideia inicial muito boa, que é, mais uma vez, uma grande catástrofe mundial que tem que ser combatida pelo Authority, né? Que é aquela célula que sobreviveu do Stormwatch, que quem fez sobreviver foi o Warren Ellis, o criador dos personagens e depois do nome Authority. Aqui vocês veem mais ou menos aquilo que eu falo a vocês. A anatomia dele não é muito boa, tem uns erros de perspectiva e principalmente de fisionomias. As fisionomias dele não são boas, ele realmente deixa a desejar, tá? Então aqui
temos mais uma história. Agora, também eu tenho que dizer que a história meio que repete um pouco da fórmula que o Warren Ellis já usou nos 3 primeiros arcos, que foram muito bons, muito bons. Mas esses do Mark Millar não agradam. Eu percebo claramente que o único objetivo dele, além de expor claramente, praticamente um panfleto ideológico, tá? E político, ideológico e político, e também o objetivo dele é escandalizar, é chocar a audiência com muita violência, violência gratuita, explícita e outras, e algumas coisas até muita escatologia, né? E muita baixaria de uma forma geral. Então, é o que eu digo sempre, né? O Watchmen plantou uma semente, o Stormwatch desenvolveu a árvore, e esse daqui já quase que preparou para a colheita dos frutos dessa coisa do herói que mais parece um vilão do que um herói. E que tem uma ética muito de bandido praticamente, né? Então realmente não são personagens que nenhum de nós vai ter interesse em se inspirar. Aqui começa o Frank Whiteley, para variar, fazendo esse esquema de personagem largo, feio e queixudo, né? Até as mulheres são largas, feias e queixudas. Então, e quem viu esses personagens desenhados pelo Bryan Hitch não tem como gostar do traço do Frank Whiteley. Olha aqui como é que os personagens ficam na visão do Frank Whiteley. É terrível, as mulheres parecem homens. Eu não sei se há essa intenção também de chocar, de escandalizar, que é uma coisa até que começou aqui e só piorou com o tempo, tá? Então aqui já vamos aqui para o segundo arco de história, né? Que mantém a mesma pegada e a violência é excessiva e frequentemente incompreensível. Tem momentos aqui em que aqui exatamente é uma sequência que simplesmente não dá para você entender onde ele queria chegar com isso aqui. Eu não sei se ficou faltando página, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que a história aqui fica deveras incompreensível. Se você tiver a oportunidade e curiosidade de ler, o que eu não aconselho, porque vai estar jogando dinheiro fora, você me explica aí nos comentários o que você achou dessa história, desse último arco aqui de história do Authority, tá? E aqui no final vem apenas algumas edições que sobraram, né? O Authority anual, com um desenho aqui do Cully Hammer, que também não acrescenta nada, tem uma arte extremamente caricata e muito fraca mesmo. Então vem alguns volumes extras e basicamente 2 arcos de história aqui, tá? Eu nem vou me estender muito porque eu acho esse volume 3 aqui bem fraco mesmo, e traz aqui então 17 ao 21 da série Authority, e os especiais de Authority anual e o Wildstorm Summer Special, tá? É o que contém nesse volume 3. Tá bom, gente? Ainda vai ter um videozinho falando do volume 4, mas eu já dou meio que por encerrado o papo sobre Authority. Se você gostou, coloca nos comentários. Se concorda comigo, não gostou, também coloca nos comentários. É muito legal ouvir isso. Até a próxima.